Olá, boa noite. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio da Univesp TV para encerrar a disciplina 27 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. A D27 se chama Organização e Gestão da Escola e o educador Celestino Alves da Silva Júnior, que é o professor autor da D27, está aqui conosco para tirar dúvidas e falar um pouco mais sobre esse tema de estudo das últimas semanas. Portanto, quem tiver dúvidas, mande já pela internet, que o professor Celestino vai respondê-las no segundo bloco deste programa, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Anderson. O que você pode nos dizer do curso? O que você sentiu? Sentiu que o curso foi bem, que as pessoas se deram bem com a disciplina? Olha, eu penso que sim, embora a gente não tenha um contato direto, né, com os alunos, né? Mas por conta não só da repercussão, mas do contato com alguns grupos de alunos, de alguns polos, me parece que as pessoas se deram bem sim. Na medida em que elas têm estudado bem, eu, claro, me dei bem, porque isso era muito importante para mim, né? Com toda a experiência de trabalho que eu já carrego, essa é a primeira vez, né, que eu tenho a oportunidade de trabalhar em um curso via educação à distância. Eu procurei fazer o melhor, não sei até que ponto consegui, mas aparentemente posso ficar tranquilo, porque pelo menos tentei e acho que alguma coisa efetivamente foi realizada. Então, o que você achou da experiência? A experiência foi boa, assim, de passar o conhecimento, o tipo de qualidade do curso? O que você falasse um pouquinho sobre isso, então? Olha, eu tinha uma preocupação muito grande por conta da minha inexperiência, se bem que é meio paradoxal eu falar em inexperiência. Pois é, então. Mas nesse caso, realmente, a palavra cabe, né? Eu não sabia bem o que ia acontecer, né? E tinha preocupação em relação àquilo que eu poderia propor. Uma preocupação, a essa altura, eu vejo que se justificava e eu posso me tranquilizar em relação a ela, porque aparentemente aquilo que eu propus acabou sendo bem sucedido. Qual era a preocupação? De distinguir claramente as atividades virtuais das atividades presenciais, uma vez que o nosso curso tem essa característica, é um curso semipresencial. Então, desse ponto de vista, ele se distingue até, né, significativamente dos cursos convencionais de educação à distância, que, de modo geral, são exclusivamente à distância. Isso não é um problema necessariamente, né? Não é um demérito, mas é uma característica. O nosso curso tem outra característica. Na medida em que ele reserva 2 momentos importantes do trabalho semanal para o encontro entre os alunos e dos alunos com os orientadores de disciplina, sempre me pareceu que eu deveria privilegiar esses momentos, prevendo para eles atividades que justificassem o fato de as pessoas estarem umas com as outras, né? Que de alguma maneira fizesse com que elas trabalhassem solidariamente e se aproveitasse dessa oportunidade que, na maioria absoluta dos cursos de educação especial, não acontece. Ou seja, o encontro pessoal, o encontro físico, realmente, entre os participantes. Por isso, nessa disciplina anterior, eu programei as coisas da mesma forma, né? Um conjunto de atividades caracteristicamente virtuais, para os momentos virtuais, e um conjunto de atividades caracteristicamente presenciais para as atividades presenciais. Isso era uma preocupação, como eu disse, né, e acabou sendo uma solução, como parece que aconteceu. Parece que esse tipo de cuidado, né, foi bem-vindo e parece que o resultado geral foi satisfatório. Sim. Eu coloco tudo isso, né, a partir do termo parece, porque efetivamente nós ainda não temos um balanço nem dessa disciplina, nem do curso como um todo. Mas também parece, se me perdoam, né, a reiteração, que o curso até aqui atendeu e, de certa maneira, superou até as expectativas iniciais dos que o procuraram como alunos e as nossas, né, expectativas também dos que trabalhamos nele como profissionais. Que interessante. Bom, professor, então, e com relação ao curso? Está chegando no fim, tem mais uma semana, na quinta-feira você tem uma avaliação. Isso. E a pergunta que eu sempre faço é a seguinte, tem alguma coisa de todo esse material que você apresentou, tanto em termos de vídeo, tanto em termos de textos aqui, que você queira reforçar, algum ponto que você queira reforçar, que você acha importante para o aluno que vai... Na verdade, a maioria dos alunos que estão aqui querem trabalhar com administração escolar e essa disciplina acho que faz bastante diferença, pode fazer bastante diferença na vida deles. O que você queria reforçar aqui desse material todo? Um instrumento indispensável, né, para quem trabalha com administração escolar ou para quem preferir usar o termo gestão escolar, né, é o projeto político-pedagógico da escola. Todas as escolas devem ter, até por determinação legal mesmo, né, além da própria determinação, né, da cultura pedagógica, o seu grande instrumento de trabalho. Esse grande instrumento de trabalho é o projeto político-pedagógico.
Por conta disso, nessa disciplina, eu selecionei 2 textos que tratam da questão do projeto político-pedagógico. Na entrevista de abertura, nós pudemos conversar um pouco sobre o texto do professor Dagoberto Buenarena, que trata das tensões, né, que acabam sendo geradas no interior da escola, por conta da necessária articulação entre o projeto pedagógico, que é um documento produzido no interior da escola, e as avaliações externas, que incidem sobre a escola e nem sempre têm pontos de contato com o projeto pedagógico em andamento. Exatamente. Por essa razão, né, eu quero retomar um pouco essa discussão, comentando também um pouco, né, o texto do professor José Misael Ferreira do Vale, que se chama Projeto Político-Pedagógico como Instrumento Coletivo de Transformação do Contexto Escolar. Como o nosso tempo, né, é bastante reduzido para as minhas intenções, eu vou destacar um ponto que me parece essencial, que não poderia deixar, né, de ser considerado nem aqui, né, nem em qualquer momento em que esse texto seja o objeto das atenções. É o ponto em que o professor Misael propõe uma distinção de significados, né? Ele chama a nossa atenção para o fato de que existe um significado habitual, corriqueiro, né, quase que automaticamente evocado quando se fala em projeto, que é o significado administrativo. Mas chama a nossa atenção também para o fato de que esse significado não é o único significado possível e talvez nem seja o significado prioritário. O que ele pretende que nós consideremos e que todos considerem é que, além do projeto político-pedagógico ser entendido como um projeto no plano administrativo, ele também deve, e principalmente deve, ser entendido como um projeto no plano filosófico. E a distinção para isso, né, é bastante simples de ser feita e é muito importante de ser observada. Do ponto de vista administrativo, o projeto é aquilo que nós poderíamos chamar de a menor unidade de planejamento. A maior unidade é o plano. Na verdade, existem 3 grandes referências, né, na área do planejamento. O plano, que é necessariamente um documento de grande amplitude, por isso mesmo se estende no tempo. Por exemplo, neste momento, discute-se o Plano Nacional de Educação, né, pensado para 10 anos e sua realização. O Plano Nacional de Educação, como qualquer outro plano, contém em seu interior alguns programas e os programas, por sua vez, contêm em seu interior alguns projetos. É nesse sentido que o Misael fala, e eu também, né, que o projeto é a menor unidade de planejamento. Ora, por ser menor unidade, ele tem um tempo também menor para acontecer. E o que acaba acontecendo frequentemente é algo que, por exemplo, se manifesta também nesse nosso curso, que do ponto de vista administrativo é um projeto. Por isso ele está terminando. E por isso, né, nós lamentamos que ele esteja terminando, mas nós não podemos fazer muita coisa para que ele não termine, exatamente porque ele está pensado na categoria projeto administrativo. Ele foi pensado para resolver um problema localizado. Na medida em que esse problema esteja sendo resolvido, o projeto perde a sua razão de ser. Ocorre que nós teríamos uma outra discussão, né, e uma outra reflexão se pensássemos, e certamente devemos pensar, no projeto na perspectiva filosófica. Na perspectiva filosófica, o projeto é uma visão organizada sobre o futuro. Né? É uma utopia conscientemente, né, assumida para a qual queremos caminhar. Então, quando eu penso no projeto filosoficamente, eu penso a longo prazo. Eu penso no futuro daquilo que é objeto da minha atenção, o futuro daquilo que eu administro. Se eu sou diretor de escola, por exemplo, eu penso em como será essa minha escola daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos. Ou seja, eu penso em como será o futuro da minha escola. E penso mais no que pode ser feito por mim e por meus companheiros de trabalho para que esse futuro se materialize, né? Para que essa escola aconteça, né, no maior padrão, no mais alto padrão possível de qualidade. Sim. E na maior extensão possível para atender aos seus alunos. Então, desse ponto de vista, quando nós pensamos num projeto apenas administrativamente, de certa maneira nós pensamos pouco. Um projeto pensado administrativamente dá conta de questões imediatas. Um projeto pensado filosoficamente procura dar conta de questões que vão se colocar ao longo do tempo e procura estabelecer um trajeto, meta, traçado. Né? Talvez uma meta a ser alcançada. Uma referência, né, para onde as coisas devam caminhar. E mesmo que termine o projeto administrativo, que ele se conclua, ele pode ser substituído por outro para chegar a tal meta
filosófico até ser alcançado. Pode, não, na verdade, um projeto administrativo pode e deve se transformar num projeto filosófico, ou seja, ele não precisa acabar necessariamente. Sim. Quer dizer, se ele assumir uma perspectiva filosófica, ele pode se projetar diferentemente. Ele pode se constituir no tempo e avançar no próprio tempo. Ele pode ser alguma coisa, né, desejável por conta da sua validade. Essa validade é reconhecida e, por isso, orienta os esforços de todos. Pode-se chamar isso de meta, pode chamar de objetivo, pode chamar de futuro, enfim. Sim. É alguma coisa que ainda não acontece, mas que nós desejamos que aconteça porque acreditamos na validade dessa coisa. Por isso, nós organizamos e trabalhamos para que ela venha, de fato, a acontecer. Muito bem, professor. Bom, e com relação agora a prova, a avaliação, tem alguma coisa que você queira dizer para os alunos? Tem sim. Para esses alunos com os quais eu pude entrar em contato, né, infelizmente não todos, nem sequer a maioria, mas enfim, para os alunos de Sorocaba e de Tupã, aqui de São Paulo, do Instituto de Artes, né, que são 3 turmas com as quais, enfim, de alguma maneira eu pude trabalhar pessoalmente, eu disse aquilo que vou dizer aqui também para todos, né? Essa chamada prova final é uma exigência administrativa. Os alunos não podem, né, ter o seu certificado se não passarem por essa prova. Tá. Do ponto de vista pedagógico, as exigências se colocam, pelo menos as minhas exigências, se colocam diferentemente, né? Mas como a prova tem que acontecer, então ela acontece como um momento final, como um corolário do próprio projeto das disciplinas. Quer dizer, nós pretendemos criar um processo de reflexão em relação ao qual o aluno deve ir construindo continuadamente a sua própria reflexão. Então, ele teve a oportunidade de ler textos, teve a oportunidade de fazer exercícios sobre esse texto, teve a oportunidade de participar de fóruns de discussão, teve a oportunidade mais recente de participar de seminários. Chegou o momento dele fazer o balanço dessas suas experiências, né, de trabalho pedagógico para elaborar a sua posição pessoal de profissional do campo de trabalho pedagógico. Então, agora, a prova que ele vai ter que fazer vai ser a oportunidade para que ele expresse a sua tomada de posição em relação a cada um dos 3 temas que compuseram a proposta básica da disciplina. Por isso, a prova tem 3 perguntas, né? E essas perguntas são de razoável complexidade, e ele terá o tempo que for necessário para que ele elabore a sua posição. Esta é a minha posição sobre esse tema, né? Por isso. Essa é a minha posição sobre o segundo tema, essa é a minha posição sobre esse terceiro tema. Enfim, nós começamos, né, ouvindo a voz do professor, lendo os textos dos autores, e agora vamos recolher, né, o texto e, se possível, né, registrar também a voz dos alunos para saber como é que esses alunos se situam hoje em relação às experiências que lhe foram propostas. Interessante. Quer dizer, então todos têm que passar por essa avaliação, senão não tem como receber o certificado do curso. Senão eles não se tornam oficialmente os gestores escolares. Exatamente. Inclusive apresentar os trabalhos, né, nessa semana aqui. Sim, claro. Estou falando do momento final, do momento final, já que nós estamos mesmo nas portas do momento final. Mas ao longo desse tempo de trabalho, há várias outras atividades que eles tiveram que desenvolver e que foram, né, progressivamente avaliadas pelos orientadores de disciplinas. Este é um momento de culminância e também de confluência, né? Depois disso, espera-se todos terão sido bem-sucedidos. Tá. Então, quer dizer, entre hoje e amanhã é sim, um período de revisão, digamos, do material que foi... Os alunos estão relativamente liberados, né, de outros compromissos para que possam se debruçar mais uma vez sobre essa experiência, sobre esses materiais e preparar a sua posição para expressá-la na quinta-feira. Tá certo, então. Bom, vamos fazer então o nosso intervalozinho. Temos aqui já, acho que 2 ou 3 perguntas. Eu vou pedir novamente, quem tiver a pergunta para o professor, mande já, né, para a gente responder aqui no próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho com essa entrevista de encerramento ao vivo da disciplina 27, Organização e Gestão da Escola. Mande a pergunta que o professor Celestino responde já já. Pois bem, estamos de volta ao vivo com a entrevista de encerramento da disciplina 27 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp, Organização e Gestão da Escola. Agora, o professor Celestino Alves da Silva Júnior vai responder as perguntas que chegaram pela internet. Não chegaram muitas, mas tem uma aqui bem interessante, professor. Lá do Polo de Botucatu, não tem o nome do aluno, diz o seguinte: o que é o supervisor
escolar hoje, atualmente, ele dá uma justificativa aqui. Temos, pela estrutura organizacional no estado de São Paulo, o coordenador pedagógico na escola, o professor coordenador de núcleo pedagógico nas diretorias de ensino, o supervisor escolar e outros cargos que muitas vezes se confundem no âmbito da atuação. Até que ponto, dadas as proposições apresentadas nos textos que o senhor apresentou, esse supervisor suprime ou não o papel desses outros profissionais? Como ele deveria atuar, haja vista as atribuições dele? Como deve ser o papel dele na articulação do projeto político-pedagógico, levando em conta que ele responde por uma só escola? Por uma só escola? Não. É o que ele diz aqui. Como deve ser o papel dele na articulação do projeto político, levando em conta que ele responde só por uma escola? É isso aí. A pergunta dele é essa, não é bem assim, não, né? tá bom. Eu fiquei em dúvida quanto à parte final da pergunta por essa razão, né? Normalmente os supervisores, já que a pergunta parece pautada pela estrutura da Secretaria Estadual de Educação, normalmente nessa estrutura da Secretaria os supervisores respondem por várias escolas. Quer dizer, eles têm um posto, né, de localização do seu trabalho nas diretorias regionais de ensino e a partir daí eles dirigem a sua atenção por um conjunto maior ou menor de escola, mas é pouco provável, se bem que pode ocorrer, dependendo da localização da própria diretoria, que haja apenas uma escola, né, no âmbito de ação a do cargo, supervisor, né, de um supervisor. Eu realmente não conheço nenhuma experiência desse tipo, mas também não sei se é essa, né, efetivamente, a direção da pergunta. Bom, acho que nós podemos começar, né, considerando um pouquinho os aspectos mais gerais, né? Quando a supervisão escolar começa a ser praticada no estado de São Paulo, isso, né, ocorre há 50 anos atrás, 60, né? no início da década de 60, ela ainda não se chamava simplesmente supervisão escolar, né? Ela, na verdade, tinha dois nomes, né? Ela se chamava supervisão diária e ela se chamava também orientação pedagógica. Orientação, não coordenação pedagógica. Por que isso acontecia? Porque nos ginásios vocacionais, que foram objeto de alguma atenção, né, durante as nossas disciplinas e que compareceram também, né, com alguma frequência nos vídeos que nós produzimos, nos ginásios vocacionais, que constitui a primeira referência histórica mesmo, né, da presença efetiva de alguém, né, classificado como supervisor na estrutura interna da escola ou no ambiente da escola, nos ginásios vocacionais se tentou uma experiência extremamente significativa. O supervisor de área era um professor da própria escola, mais experiente, né, respeitado pelos seus colegas, que tinha condições de ajudá-los a refletir e, de alguma maneira, orientá-los no seu trabalho de ensino, e que, por isso, recebia essa denominação. Se uma área, vamos dizer a história, tinha 4 professores, né, um deles era o supervisor dessa área. No caso dos ginásios, ou seja, esse supervisor dessa área nessa unidade escolar, né, de alguma maneira, é o ponto de referência para o trabalho integrado dos 4 colegas, ele incluído. No caso dos ginásios vocacionais, essa primeira, né, tentativa foi expandida para além dos limites da unidade escolar, que a própria proposta da experiência dos vocacionais previa a sua ampliação. Ela começou com 3 ginásios vocacionais e chegou a ter 7, se não me engano, até que eles fossem extintos. Extintos, né, por conta da violência da ditadura militar. Enquanto isso não ocorreu, a supervisão diária transcendeu os limites, né, da primeira unidade escolar para que esse professor, né, considerado mais experiente, mais de confiança, mais capaz, enfim, de suscitar, né, e de estimular seus colegas, pudesse também atender os colegas das outras unidades. Bom, aí nós estamos pensando a supervisão escolar numa perspectiva estritamente pedagógica, né? Era o supervisor de uma área de ensino. A expressão orientação pedagógica dizia respeito ao trabalho em comum de alguém, e esse alguém preferencialmente seria o próprio diretor da escola, com o conjunto dos professores de uma unidade escolar. E também aí havia alguma variedade, né, na própria proposição do trabalho do supervisor. Em alguns ginásios vocacionais, o supervisor, chamado orientador pedagógico, era alguém especialmente contratado para exercer essa função.
Em outros ginásios Não vocacionais... era um professor, não era o diretor, não era uma pessoa específica. Não, exato. É para alguém isso. que recebia, inclusive, esse nome, né? Orientador pedagógico, respondia pela função de orientação pedagógica. Havia uma equipe, né, dirigente, composta pelo diretor, o orientador pedagógico e o orientador educacional, que é outra função que o tempo, de certa maneira, né, fez com que se perdesse. Em outros ginásios vocacionais, é o meu caso, é o caso da minha experiência, né, como diretor do ginásio vocacional de Rio Claro, esse trabalho de orientação pedagógica era uma atribuição do próprio diretor. E uma das intenções do projeto mesmo, da experiência dos ginásios vocacionais, era exatamente testar duas hipóteses. Quer dizer, o que faria a orientação pedagógica, né, produzir resultados melhores? Alguém especificamente dedicado a essa tarefa? Ou essa tarefa é entendida como uma atribuição básica do próprio diretor da escola, já que se tratava de uma instituição de ensino e, consequentemente, o diretor seria o responsável, né, pela qualidade do ensino desenvolvido nessa instituição. Sim. Bom, estamos aí falando, né, e eu lamento que a gente não possa falar mais realmente em função do tempo, estamos falando de um tempo muito promissor, né, que foi se alterando, né, nas suas características por conta das mudanças, né, no próprio processo político da nação. Quando a supervisão é assumida, né, pelas estruturas regulares da Secretaria da Educação, nós já estamos em 1976. E ela, então, é atribuída, né, é consignada como uma função a ser desenvolvida em nível regional por alguém, né, especializado também nessa tarefa, que atenderia a um conjunto de escolas dessa região. Aí começa a haver um problema interessante do ponto de vista do registro histórico, né? Mas também interessante do ponto de vista da ambiguidade da própria função. Existe uma dúvida muito séria sobre como chamar esse profissional, de como qualificá-lo, de como, de alguma maneira, né, delimitar a amplitude do seu trabalho. Então, algumas expressões, né, começam a concorrer entre si para que uma delas viesse a ser oficialmente assumida. Bom, então a expressão supervisão pedagógica, que já circulava, né, começa a ter que discutir, né, a sua eventual prevalência com a expressão supervisão educacional, com a expressão supervisão da educação, com a expressão supervisão do ensino e por aí. Até que no caso do Estado de São Paulo, né, há uma fixação legal, uma determinação, né, para que aquele profissional, né, que trabalha fora da escola, né, mas que de alguma maneira tem a escola sob sua responsabilidade, ou várias escolas sob a sua responsabilidade, mas que se localiza na estrutura administrativa de um órgão regional, esse profissional é chamado de supervisor de ensino. E, curiosamente, paradoxalmente, a esse profissional chamado supervisor de ensino são atribuídas funções, de modo geral, não pedagógicas. Administrativas, né? Burocráticas, administrativas, de controle, né, formal, de guarda mesmo, né, das proposições legais, enfim, né, dos cuidados, né, que deveriam ser tomados para que as escolas tivessem as condições mínimas de trabalho. Num momento posterior a esse, aliás, nem tão posterior assim, mas num momento, né, mais ou menos concomitante, que começa antes e termina depois, essas atribuições da supervisão eram exercidas por serviços. O Serviço Regional de Orientação Pedagógica, é do tempo ainda, né, dessa denominação, orientação pedagógica, e depois, logo em seguida e concomitantemente, né, serviços regionais de assistência pedagógica. Esse momento também é importante ser registrado, porque há uma mudança da nomenclatura. E essa mudança não é ocasional, ela tem a ver exatamente com a questão central, que é a questão da natureza do trabalho de supervisão nas escolas. Quando nós tínhamos o Serviço Regional de Orientação Pedagógica, esse serviço era circunscrito às escolas do, então, curso primário. Ou seja, ele era dirigido aos também chamados, né, na ocasião, professores primários, que hoje seriam os anos iniciais do ensino fundamental. Né? Quando esse serviço é estendido, né, para aquilo que hoje seriam os anos finais e na época era o ginásio, ele muda de nome. E aí vira assistência pedagógica. Tá. E essa denominação não é ocasional, embora não tenha documentação para comprovar o que eu vou afirmar agora, mas, ao meu ver, né, ela foi intencional pelo seguinte, porque mudou o público-alvo.
quando, né, a supervisão se dirigia aos professores primários, ela tinha um caráter marcado e assumido de orientação. O recado implícito era mais ou menos esse: olha, né, vocês podem se dirigir a nós, que nós seremos capazes de orientar o trabalho de vocês. Quando a supervisão se dirige aos professores secundários, os que tinham licenciatura, né, enfim, os que tinham um outro processo, né, mais extensivo de formação e, consequentemente, também tinham mais atenção para o seu próprio trabalho profissional, ela muda de nome, a meu ver, não foi por acaso. Ela passa a ser assistência pedagógica. E nisso há toda uma mudança de ênfase. Na verdade, há quase que uma inversão de sinais, né? Se você é o meu orientador, isso significa que eu trabalho segundo a orientação que eu recebo de você. Mas se você é o meu assistente, isso significa exatamente o contrário. Você trabalha segundo a orientação que eu determino a você, né? Então, ao longo do tempo, a supervisão, de certa maneira, flutuou, né, entre esses dois entendimentos possíveis e jamais, efetivamente, jamais, né, ela definiu finalmente a sua função. Se eu tivesse, né, que propor, né, uma definição da função, eu a sintetizaria, como aliás já sintetizei em um texto, né, da seguinte maneira, né? A função da supervisão é ordenar a reflexão educativa, ou seja, é construir situações, é encontrar mecanismos, é produzir, enfim, formas de reunião e de reflexão para que as pessoas possam elaborar os seus projetos de trabalho no campo pedagógico. Isso pode se dar numa esfera mais limitada, no interior de uma unidade escolar, pode se dar numa esfera ampla, né, num conjunto de escolas ligadas, né, a uma diretoria, né, regional. E pode se dar, né, no espaço maior do sistema escolar, do próprio Estado, assim como se pode se dar num espaço um pouco menor, mas de qualquer maneira também transcendendo aos limites regionais, que é o espaço de um sistema municipal de educação. Então aí a gente tem, né, a supervisão como um grande processo de integração. As experiências bem-sucedidas, as propostas mais interessantes, né, as sugestões mais estimulantes que emergem de um local podem chegar aos outros locais pela via da circulação do supervisor entre esses diferentes locais. E não especificamente determinando o que deve ser feito. Por isso é que eu falo em ordenar, não ordenar no sentido da ordem, de fazer com que haja uma confluência das reflexões, para que as coisas circulem, para que elas, enfim, se expandam de maneira ordenada. Perfeito. Muito bem. Então temos aqui mais uma outra pergunta de Ilha Solteiro, nosso tempo já está indo para o vinagre, que diz o seguinte: o que o senhor acha sobre os indicadores da escola quando os resultados são associados ao trabalho apenas do professor? Não sei se eu entendi direito essa pergunta. Eu também não sei se eu entendi, mas eu posso... Eu acho que esses indicadores quer dizer talvez a avaliação da escola. Não, talvez a preocupação, né, de quem formulou a pergunta seja o seguinte, né? O trabalho do professor, melhor dizendo, né, os alunos são submetidos, né, na grande maioria dos processos de avaliação externa, a provas de dois componentes curriculares apenas, português e matemática. Né? Por conta dos resultados dos alunos nas provas, né, desses componentes curriculares, né, ou seja, por conta do trabalho desses professores, né, nesses componentes, a escola receberá, né, algum rótulo, alguma classificação, alguma posição no ranking. Então é provável, né, que o colega que levantou a pergunta esteja preocupado com a insuficiência, a rigor, né, e se for isso ele estará certo, e eu concordo com ele, a insuficiência de dados para que se possa chegar efetivamente, né, a uma atribuição de valor ao trabalho da escola como um todo, né? Quer dizer, essa escola está tendo uma parte, né, importante, certamente, fundamental, certamente, mas uma parte do seu trabalho, né, é utilizada como referência para uma atribuição de significado ao conjunto do seu trabalho. Então, talvez a preocupação seja nesse sentido, né? É correto limitar, né, a produção de dados sobre, né, a qualidade do trabalho de uma escola ao resultado dos alunos de dois componentes curriculares. Nesse sentido, né, afirmar-se, ou pelo menos pressupor-se, que aqueles professores desses dois componentes trabalharam bem, seus alunos foram bem na escola, né? Ou trabalharam mal, seus alunos foram mal na prova, né? E, consequentemente, né, estender esse raciocínio para uma atribuição, no mínimo, precária, né, de sentido. Bom, essa escola é boa, né, porque os professores de português e matemática trabalharam bem, tanto que nas avaliações externas seus alunos demonstraram isso. Ou essa escola é ruim, né, pelas razões opostas. E o trabalho, né, de todos os outros professores, da coordenação pedagógica, da direção, vai tudo para o espaço. A participação dos pais, exato. Muito bem. Bom, professor, terminou aqui o nosso tempo.
Boa sorte, então, na sua avaliação. Espero vê-lo mais vezes aqui Muito obrigado. em outros cursos, tá bom? Eu já estou me sentindo em casa, vai me fazer falta o contato com vocês. Aliás, vai me fazer falta, né, o contato com os colegas do curso, como vai fazer falta, eu acredito, o próprio curso. Tá bom, professor. Bom, a gente termina aqui o programa de encerramento da D27. Espero que ele tenha sido útil para esclarecer dúvidas neste início da última semana de atividades da disciplina Organização e Gestão da Escola. Bons estudos a todos e uma boa avaliação. Lembro que na próxima segunda, dia 22, tem a abertura ao vivo da disciplina 28, que é Gestão Curricular.